Olá, você já preparou seus filhos para a educação financeira, para lidar com dinheiro? Pois é, muita gente não pensa nisso, né? Nós vamos conversar hoje sobre educação financeira para crianças e adolescentes com a presidente do Sicoob Central, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Aifa Naomi. Aifa, obrigada pela sua presença aqui no RDTV. E vamos já começar com uma pergunta. Quando começar a preparar a educação, né, a vida financeira de um filho? Olá, internautas. Olha, desde quando nasce, na minha opinião. Educação financeira é uma forma de você se preparar para a vida, porque a gente sabe que quando você não tem uma vida financeira organizada, você pode desencadear vários outros problemas com a origem na desorganização financeira. E a gente, no cooperativismo, faz um trabalho desde quando o bebê nasce. Nós temos cooperados, né, no Sicoob, que abrem a conta com 6 dias. Nós tivemos recentemente um casal jovem que abriu a conta do seu bebê com 6 dias de nascido. Abriu uma poupança e decidiram todos os meses depositar um determinado valor para que essa criança, quando estiver nessa idade, estiver na sua idade adulta, na sua idade escolar, né, ela tem uma reserva que vai facilitar o planejamento da vida dela. Nesse caso, por exemplo, né, a pessoa tem o filho, já abre uma conta, uma poupança para essa criança. Ele pode, inclusive, depositar pequenos valores, isso daí, num longo tempo, até a vida de faculdade daquele filho, vai trazer um montante importante, interessante? Com certeza, a gente não percebe, mas às vezes o valor de um lanchinho que você gasta ali de manhã, metade daquilo depositando todos os dias, ao longo de 10 anos você tem um valor considerável. É que a gente, no Brasil, hoje a cultura está um pouco mais divulgada, né? Nós não temos o hábito de poupar. Não somos como os orientais, né? Como os europeus que têm o hábito de poupar. Está começando esse trabalho e muita gente fica assim impressionado. Nós temos alguns cooperados que não gostam de olhar o saldo da sua aplicação, de sua poupança. E quando olham uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, eles ficam impressionados como eles conseguiram guardar aquele dinheiro, né? A questão hoje é cultural, mas o cooperativismo faz com que isso seja despertado muito cedo. Com essa questão de inflação, toda, né, essa discussão em torno da economia, das perdas, né, por causa dessa inflação, a poupança ainda é o investimento mais seguro para esses casos, por exemplo? Para esses casos específicos, sim, porque uma criança, sem estar na sua maioridade, ela não pode ter uma conta corrente. A alternativa para que dê pessoalidade àquela conta seria uma poupança. Ou uma conta administrada pelos pais. Nós temos casos também, a criança vai se tornando, hoje a adolescente se torna muito cedo, né? Cresce muito rápido a juventude hoje, a geração teen. Com 7, 8 anos ele já tem uma conta administrada pelos pais, mas que ele tem um valor X para ele gastar. Seria tipo uma mesada, só que ao invés de você dar o dinheiro em papel, em cédula, você abre uma conta e dá um cartão. E acreditamos até que com o cartão a criança fique muito mais organizada e muito mais responsável no seu gasto. Nós temos vários exemplos disso, que as famílias procuram a cooperativa para abrir uma conta para os filhos, mesmo que essa conta seja administrada pelos pais. Aí cada criança recebe o seu cartão, o seu valor de mesada, e ele passa o mês com aquilo e se organiza. Isso é muito interessante. Seria como se fosse um cartão de débito, ou esse tipo de cartão poderia também ter o crédito? O normal é que seja débito, para que ele saiba que é o que está ali, não é uma dívida futura que ele vai fazer no momento da aquisição de alguma coisa. Ele saiba exatamente quanto ele tem e quanto ele pode gastar. Ainda não temos a cultura de estabelecer o crédito, porque ainda achamos que é um passo de cada vez, né?
quanto às crianças um pouco maiores, adolescentes, às vezes que não tiveram ainda, né, essa possibilidade de ser educada financeiramente, de se organizar, se planejar quanto ao seu dinheiro. Que orientações você pode dar aí para os pais ensinarem os seus filhos a cuidarem de suas finanças? Recentemente, né, no sábado, a gente organizou um evento no Parque Mãe Bonifácia, onde fizemos várias palestras sobre educação financeira para todas as idades, mas principalmente visando o público infantil. Para os pais, é de extrema necessidade que ele oriente suas crianças a lidar com o dinheiro. Então, a gente tem cartilhas. Você se dirigindo a uma agência do Cicobi, nós temos cartilhas que falam sobre educação financeira. Nós temos funcionários preparados para que vá até a sua escola, vá até o seu nicho de trabalho, onde ele possa, num momento qualquer, uma meia hora, uns 15 minutos, falar sobre educação financeira. Achamos extremamente importante que a pessoa aprenda a se organizar financeiramente, porque com certeza ela consegue planejar muito melhor a vida. Quando um adolescente recebe, por exemplo, uma mesada, qual o percentual que ela deve guardar, digamos, ou numa poupança, ou né, deixar reservado? A gente orienta para que ele gaste para que ele guarde 20% daquele valor. E nós percebemos nessa geração, que a gente chama de geração Y, né, que eles são menos consumistas. Eles têm uma tendência a consumirem mais para aparelhos eletrônicos e tal, que são coisas de valor muito alto que o próprio pai adquire, né? Para o dia a dia ali, eu tenho um filho adolescente, a gente percebe que eles pensam muito antes de consumir. Então, se você já orientá-lo, com certeza ele terá muito mais facilidade de entender que é necessário sempre poupar um pouquinho do que você ganha. Isso ele adquire como cultura, como um método que ele vai levar para a vida toda, e com certeza nesse aspecto financeiro será um adulto muito mais feliz. O jovem de hoje, ele já está assim se preparando para, por exemplo, adquirir a sua casa própria, que é sempre um grande sonho. Muitas vezes, umas gerações anteriores, né, a essa juventude, às vezes vai pensar na casa própria, vou casar e agora, onde que vai morar, né? Mas essa juventude, ela já está se planejando para essa vida mais estruturada, você acha? Acho que não. Hoje, a juventude que a gente convive, né, que é o nosso público, adolescente e jovem, entrando já na fase adulta, eles se preocupam mais em estudar e viajar. Normalmente, a fala é assim: eu vou guardar porque eu estou planejando fazer um intercâmbio na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu quero fazer uma viagem para conhecimento de um tema que ele tenha interesse, que ele vai levar para a vida adulta. O planejamento é nesse sentido. Para aquisição, normalmente não. A gente não vê esse lado deles. Talvez falte, né, para essa área da construção civil, área imobiliária, estimulá-lo, talvez oferecer produtos acessíveis a eles, para que eles se planejem também como vão sair de casa, para onde que vão, né? Mas no geral não, ele se preocupa mais, o que ele guardar normalmente é para viagens. Às vezes assusta um pouco, porque o mercado imobiliário passou aí por um crescimento muito grande, principalmente em valores, né? E de repente pode parecer algo meio inatingível para os jovens, né? Que tipo de orientação você pode dar agora para os pais que não tiveram essa preocupação até agora, né? Mas de repente, a partir dessa entrevista até falou, não, eu acho que eu preciso fazer isso pelo meu filho, independente da idade que ele esteja, né? Como começar esse planejamento financeiro do filho? Tardio, no caso, né? Eu falaria mais da minha experiência pessoal. Por exemplo, a gente, para se educar, como eu não tive essa orientação antes, né, não havia essa cultura, né, nas nossas famílias, eu comecei a estudar muito sobre consórcios. Hoje existe consórcios para serviços, consórcios para automóveis, consórcios imobiliários. É uma forma de se planejar. É uma forma de se demonstrar para seu filho que ele é capaz de se planejar para adquirir algo. E inserir nisso a questão da casa própria, porque hoje o mercado
oferece muitas opções, mas como você mesmo disse, em valores muito astronômicos que a gente não vê possibilidade de atingir. Se você se programa através de um consórcio de imóveis, por exemplo, um exemplo específico, o imóvel custa 100 mil, você compra uma carta que tem 72 parcelas, dependendo do valor, se o pai vai ajudá-lo ou contribuir com um pouquinho, ele já vislumbra que num prazo de 5, 6 anos, ele vai conseguir ter a casa própria, oferecendo alternativas através de produtos. Porque às vezes somente a educação financeira, como não é muito palpável, ele não vê essa possibilidade de uma maneira tão próxima. Não, eu vou pensar em casa própria quando eu casar. E já às vezes é tantas despesas quando você toma parte para esse passo, que a casa própria fica em segundo plano, e você parte para aluguel, uma despesa a mais, né? Então, talvez inserir produtos. E no Sicoob você tem maneira de você se planejar por vários meses, por vários anos, e de uma forma que, se você tiver um emprego, ou se você tiver uma mesada, você pode não sentir tanto, como se você sentisse no momento que você vai adquirir um imóvel e ver que aquele preço é exorbitante para o seu bolso, né? E lembrando então, aí, já que você falou do Sicoob, que um banco cooperativo tem taxas menores, né, tem algumas vantagens para quem precisa e quer se planejar, quer preparar a educação financeira dos seus filhos, né? Voltando nessa tônica nossa, como vai voltar tudo que a cooperativa produzir durante o ano para o próprio associado, não há um interesse de taxas exorbitantes. Taxas que mantêm o negócio, a sobrevivência do negócio, e o negócio é do associado. Então, normalmente a gente tem taxas muito mais abaixo do que o mercado financeiro comum. Está ótimo, Aifa. Muito obrigada pelas suas informações, por toda essa orientação, que fica aí um alerta para os pais e para os jovens, os adolescentes, né? A gente precisa se preparar para o futuro, né? É importante isso. Com certeza. E eu acho que o futuro com o cooperativismo é uma forma mais fácil de você se programar para a vida. Conheça o Sicoob, acesse o nosso site www.sicoob.com.br. Você vai ter todas as informações ali. E na cidade nós temos várias agências que podem atendê-lo, esclarecê-lo. E quem sabe futuramente você seja um cooperativista. Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Nós recebemos hoje a presidente do Sicoob Central, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Aifa Naomi. Falamos sobre educação financeira das crianças e adolescentes. Olha, vale a pena você assistir, vale a pena você mostrar aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, esse alerta. Você já pensou em fazer isso, em cuidar da educação financeira dos seus filhos, em ensiná-los a cuidar, a saber lidar com o dinheiro? É muito importante, né? A geração aí que tem 40, 50, 60 anos, que viveu uma hiperinflação, não aprendeu a poupar. E aí, quem sabe, essa geração nova aí já começa a conquistar coisas importantes, como uma casa, né, mais cedo do que a gente. Então, fique aí, compartilhe essa entrevista no site RD News, lá no RDTV, ou mesmo no canal do RD News no YouTube, e a gente se vê na próxima.